Olá, pessoal do 8º ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos começar um novo capítulo, tá? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, vamos falar sobre a reprodução humana, tá? Então, nesse capítulo, o que a gente vai falar hoje, né? Das características gerais, né? De como é a reprodução humana, né? E o que é um processo de reprodução, gente? A reprodução é uma das características mais importantes, né, dos seres vivos, porque através desse processo garante-se, né, que a espécie ela esteja daqui a um tempo, ou seja, garante a perpetuação da espécie. Então, a reprodução é um processo no qual, né, são gerados novos indivíduos de uma população por meio de membros da espécie que já existe, né? Com o objetivo justamente do que eu falei, né? A existência da espécie, ou seja, a perpetuação da espécie. Então, no caso do homem, né, da espécie humana, a reprodução ela é sexuada, né? Ela envolve gametas. O que são gametas? São as células reprodutoras. Tá? Nós temos os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e temos os femininos, que são os ovócitos, tá? Ovócitos 2, ou ovócitos secundários. O livro de vocês traz o termo óvulo, tá? Esse termo ele não é muito utilizado ultimamente. O termo mais correto, né, do nome do gameta feminino seria esse, ovócitos secundários, tá? Tá faltando o secundário, ok? Então, as nossas células, né, elas apresentam 46 cromossomos. Então, quase todas as células do nosso corpo apresentam esse total de cromossomos. Cada espécie tem um número, né, típico, né, um número fixo de cromossomos. Só que nos nossos gametas nós temos apenas 23 cromossomos. Por que isso? Porque ocorre um processo, né, de divisão celular conhecido como meiose. O objetivo dessa divisão celular é reduzir a metade o número de cromossomos nos gametas. Para quê? Para quando ocorrer o processo de fecundação, que consiste em quê? Na união dos gametas masculino e feminino, cada um com 23 cromossomos, vai restabelecer o número, né, típico, número normal de cromossomos da espécie humana, que seria 46, seriam 46 cromossomos, tá? Então, nós temos os órgãos reprodutores, que nós vamos começar a estudar hoje, né, com o sistema genital masculino. E esses órgãos reprodutores, eles têm a função de produzir e também de transportar os gametas em algumas regiões deles, tá? No ser humano, nós temos a reprodução sexuada. A fecundação ela é interna, porque ela acontece dentro da fêmea, tá? E existe um anexo embrionário que está presente, que ajuda, né, o desenvolvimento do embrião, que é a placenta, né? Por isso que a gente diz que a reprodução, né, humana, ela é placentária e a fecundação ela é interna, tá? A placenta ela ajuda a transportar gases, né, oxigênio, para o bebê e ajuda também como uma barreira, né, defendendo o bebê contra agentes infecciosos, tá? Bom, então o sistema genital, né, ele é constituído tanto no homem quanto na mulher por órgãos que são especializados para transportar, primeiramente produzir e em seguida transportar esses gametas. Tá? Então, todo o sistema genital, tanto masculino quanto feminino, ele vai ser responsável, vai ter uma região específica dele, uma parte específica, que vai produzir o gameta, e outras que vão ser responsáveis pelo transporte, no caso do sistema genital masculino. Tá? Bom, os órgãos, né, que produzem hormônios, como a testosterona, produzem também e secretam espermatozoides e vão conduzir esses espermatozoides até chegar ao sistema genital feminino, né, para que ocorra a fecundação, tá? Então, o hormônio masculino, né, a gente está falando do sistema genital masculino, esses órgãos sexuais masculinos no bebê, eles só são formados porque vai ter uma quantidade de testosterona que vai ser produzido, que está presente lá no cromossomo Y do espermatozoide, tá? Que vai fazer com que os órgãos sexuais daquela criança se desenvolvam em órgãos sexuais masculinos, tá? Então, para a formação do gameta masculino, ou seja, do espermatozoide, né,
ele passa, esse processo, ele passa por um processo chamado de espermatogênese. Espermato vem de espermatozoides, gênese vem de origem. Então, aonde é que ocorre a produção dos espermatozoides? Aonde é que ocorre esse processo? É nos testículos, tá? E ele também tem um nome específico, né, para a produção de espermatozoides, tá? Então, a gente tem aqui a espermatogênese, que é o processo pelo qual se formam os espermatozoides, ok? É um tipo de gametogênese, né, de formação de gametas. Bom, aqui a gente tem o sistema genital masculino, né, de perfil, para a gente poder observar todas as estruturas que formam esse sistema. Então, vamos começar aqui, ó. Os testículos, né, são as gônadas masculinas, é nesse local onde ocorre a produção dos espermatozoides, né? Em seguida, esses espermatozoides que não estão totalmente desenvolvidos, eles vão migrar para essa parte aqui, ó, eles vêm para essa região que nós chamamos de epidídimo, é como se fosse um saquinho aqui, ó, em cima do testículo, tá? Nesse local vai ocorrer a maturação dos espermatozoides. Temos o canal deferente, ó, quando ocorre uma ejaculação, né, que é a eliminação do gameta aqui para o meio externo, dentro da mulher. Esse epidídimo, os espermatozoides já estão formados, eles vão sair por esse canalzinho aqui fino, chamado de canal deferente ou ducto deferente, né? Ele passa aqui, ó, e ele vai receber essa secreção, né, esses espermatozoides, eles vão receber os fluidos das vesículas seminais, elas são duas, né, porque está de perfil, tem uma aqui e a outra do outro lado, tá? E em seguida, essa substância, né, os espermatozoides, juntamente com os fluidos das vesículas seminais, eles vão receber, ó, o fluido dessa estrutura aqui, que é quem? A próstata. Tá? A próstata, ela vai produzir, né, o líquido prostático, que também vai fazer parte do sêmen, né? E quando sai aqui, ó, para entrar na uretra, né, e atravessar todo o pênis, essa substância, ela já é chamada de sêmen. Então, o sêmen nada mais é do que os espermatozoides, junto com os fluidos das vesículas seminais, juntamente com a secreção prostática, tá? Gente, a bexiga urinária, ela não faz parte do sistema genital, tá? Ela tá só mostrando o quê? Que bem aqui, ó, há uma comunicação da urina, né, que vai estar aqui na bexiga, ó, que também vai passar pela uretra, com o sêmen que vai passar por aqui também pela uretra. Então, a uretra masculina, ela vai ser, vai ser uma região comum, tanto ao sistema reprodutor, quanto ao sistema urinário. Tá? Bem aqui a gente tem o ducto ejaculatório, ó, que vai abrir e conduzir isso aqui, ó, para sair toda essa secreção, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas partes do sistema genital masculino, né? Os testículos, né, gente? Os testículos, eles são as gônadas masculinas. Então, o testículo, ele tanto produz o gameta, que são os espermatozoides, tá? Quanto também produz o hormônio, né, masculino, chamado de testosterona, através das células de Leydig, tá? É uma região do testículo que é responsável só por produzir o hormônio, ok? Então, os testículos, eles ficam alojados dentro de uma bolsa, que é o saco escrotal. Eu vou voltar ao slide anterior aqui, só para a gente mostrar, ó. Aqui, ó. Essa bolsa, ela é muito importante, por quê? Porque ela vai abrigar o testículo, né? E ela também regula, tá? Regula a espermatogênese, ou seja, a produção de gametas. Quando está num dia muito quente, por exemplo, o que acontece? A temperatura da espermatogênese, ela tem que ser a temperatura do corpo, tá? Mas quando está num dia muito quente, né, o testículo ele fica mais afastado da cavidade abdominal, porque existem músculos que estão presentes dentro do saco ou bolsa escrotal, que vão manter esse testículo ou muito próximo do corpo do homem ou muito distantes. Então, no dia quente, eles vão ficar distantes, os músculos relaxam e o testículo fica longe, né, para diminuir o calor. E em dias mais frios, tá, o testículo, essa bolsa escrotal, ela retrai e coloca o testículo
mais próximo à cavidade abdominal, tá? Aquecendo e mantendo a temperatura ideal para a espermatogênese. Então, se o testículo ficasse dentro da cavidade abdominal, né, fora desse saco, dessa bolsa, poderia ocorrer uma má formação dos espermatozoides, certo? Então, por isso que ele fica armazenado dentro dessa bolsa. Temos os túbulos seminíferos, né? Os túbulos seminíferos são estruturas, tá? Que vão produzir os espermatozoides. É o local específico onde vai ocorrer o processo de espermatogênese. Temos o epidídimo, que é aquela bolsazinha que a gente mostrou, que está acima do testículo, tá? Nessa bolsa que ocorre a maturação, né, dos espermatozoides, além de armazená-los. Temos os ductos deferentes, que vão conduzir os espermatozoides, né, para se juntar com os outros fluidos do sêmen. Temos o ducto ejaculatório, que também conduzem o sêmen. A uretra é o último local por onde o sêmen passa, tá, para o meio externo. E temos o pênis, que é o órgão copulador masculino, né? A reprodução do ser humano, ela é fecundação interna. Então, existe o órgão onde vai ocorrer a cópula, né? A união do sistema genital masculino com o feminino, para que haja fecundação. Tá? Então, no pênis existem vários tecidos, né, corpos cavernosos e esponjosos, que vão, no momento do ato sexual, da excitação, vão se encher de sangue, promovendo, né, o que a gente chama de ereção e, posteriormente, a ejaculação, já que a fecundação do ser humano ela é interna. Então, os espermatozoides, né, eles são lançados para fora, né, do corpo do homem por meio de contrações musculares. Né? Cerca de 200 a 500 milhões de espermatozoides são lançados em uma ejaculação. Okay? Temos aqui agora a morfologia do espermatozoide. Né? O espermatozoide ele tem 3 partes básicas. Ele tem a região aqui da cabeça, ó, que é toda essa, tá? A peça intermediária e temos aqui a cauda. Então, na cabeça a gente tem uma região chamada de acrossoma, tá? Que ajuda a corroer a membrana do gameta feminino para que haja a união dos 2 gametas. Tá? Temos o núcleo, que contém a informação genética, né? Contém o DNA. Temos aqui na peça intermediária uma grande quantidade de organelas que são chamadas de mitocôndrias. As mitocôndrias são a casa de energia da célula. Então, a mitocôndria ela é fundamental estar aqui, ó, porque ela gera energia para que esse gameta aqui, ó, essa cauda, esse flagelo, ele possa se movimentar. Por quê? Porque o gameta masculino é quem vai chegar e encontrar o gameta feminino. Só ele que é móvel, tá? O gameta feminino, a gente vai ver posteriormente que ele é imóvel, tá? E agora nós vamos falar sobre as glândulas, né, do sistema genital masculino. Tá? Nós temos 3 grupos de glândulas. As glândulas seminais, que são as primeiras que se encontram com os espermatozoides. Né? Essas glândulas, elas produzem, né, um líquido que vai se unir com os espermatozoides, nutrindo esses espermatozoides para que eles estejam aptos a fecundar o gameta feminino. Em seguida, esse líquido, juntamente com os espermatozoides, eles vão passar e vão receber o líquido da próstata, tá? Essa glândula ela vai produzir um líquido chamado de líquido prostático, tá? E tem um aspecto leitoso, um cheiro característico, né? E esse fluido ele vai reduzir a acidez da uretra do homem, né? Por quê? Porque na uretra do homem vai passar a urina. Então a urina tem uma acidez maior. Então, para que não tenha nenhum problema quando os espermatozoides passarem, né? O sêmen passar pela uretra, ela deve estar limpa, tá? E a próstata ajuda nisso. E também reduz a acidez da vagina da mulher, que é onde os espermatozoides vão ser lançados, tá? A próstata também favorece a sobrevivência dos espermatozoides, né? Após a ejaculação. Então, esse líquido faz com que os espermatozoides eles fiquem viáveis, né? Até ocorrer o processo de fecundação, tá? E as glândulas bulbo-uretrais, essas glândulas elas ficam na base do pênis e elas produzem uma secreção, um líquido viscoso, tá? Que vai ser lubrificante e vai limpar e vai neutralizar a acidez, né, da vagina, tá?
e também ajuda, né, para o ato sexual, ok? Então, as glândulas bulbouretrais, elas são estimuladas no momento, né, do ato sexual ou pré-ato sexual, justamente para facilitar a penetração, né, e ocorrer a fecundação interna, né, na espécie humana, tá bom? Então, gente, a nossa aula de ciências de hoje vai ficando por aqui. A atividade de casa vai seguir na agenda, tá, de vocês, e a gente se vê na próxima aula. Tenham todos um bom estudo e uma boa semana.